Eu vou estar passando algo aqui que talvez não estava muito preparado para falar, mas eu creio que tudo tem um propósito, né? Amém. Então, eu acho que eu creio que o irmão Jefferson falou uma boa coisa, que nós não tínhamos planejado estar aqui, né? Se fosse há 10 anos atrás, 5 anos atrás, 2 anos atrás, a gente jamais imaginaríamos que estaríamos aqui neste lugar, neste momento, neste local, nessa data, neste horário. Mas a presciência de Deus pela sua grande presciência, né? Certamente ele viu isso, né? Senão ele não seria Deus. E exatamente por isso que ele se colocou nessa condição de Deus. E a gente vê hoje muitas pessoas, filósofos, pessoas ao redor do mundo, querendo entender a Deus de uma certa forma. E Deus não pode ser entendido, né? Porque ele é o próprio Deus, ele é o próprio arquiteto de tudo que há na Terra, né? Então jamais poderia se entender a Deus. E uma das coisas que essa semana Deus me tocou bastante, eu creio que queria compartilhar com vocês, é que Deus, ele é a sua própria sabedoria, né? As pessoas procuram conhecimento, tentando conhecer a Deus através da teoria, através da matéria, mas nunca vão conseguir enxergar a Deus. E esses dias nós fomos perguntados, né, fomos questionados por teólogos, por pessoas que estão dentro desse mundo cristão, evangélico, moderno de hoje, a afirmação de que nós poderíamos entender a Deus através do conhecimento humano. E nós aprendemos que nenhum homem conseguiu encontrar a Deus a não ser através, quando Deus se revelou a si mesmo e se mostrou como homem, ou se mostrou como o próprio Deus, como aconteceu com Moisés, e ele se deixou a entender. Então a ciência tenta entender a Deus, tenta se colocar de uma forma fácil, de uma maneira didática, tentar entender a Deus, mas isso nunca será possível. E nós vemos vários exemplos na Bíblia. Eu queria ler um versículo que diz o seguinte, deixa eu achar aqui, que diz o seguinte, vamos ver aqui, Provérbios capítulo 9, versículo 10, diz o seguinte, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém. E o conhecimento do santo a prudência. Então, pegando esse gancho do que Provérbios diz, nós conseguimos extrair que lá no Jardim do Éden, Deus, através da sua criação, ele criou 2 árvores. Uma era a árvore da vida e a outra era a árvore do conhecimento. E aí que está a grande questão do mundo hoje, né? O mundo procura exatamente o que Eva procurou. Porque era uma árvore, como a própria Eva, as Escrituras diz, era uma árvore apetitosa. E muitos interpretam errado isso, né? Interpretam de uma outra forma. Mas o que realmente a Bíblia está falando é que aquela árvore tinha muito conhecimento. Seus frutos de conhecimento. E quando a Bíblia, o próprio Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, ele vem falando sobre sabedoria, ele divide sabedoria de conhecimento. Quando olhamos os 9 dons, ele separa o que é sabedoria. Primeiro dom, sabedoria, tenha sabedoria. E o segundo dom, conhecimento. E o nosso profeta, na sequência, em inúmeras mensagens que você procurar, ele diferencia isso também. Por quê?
Porque a sabedoria que vinda de Deus, ela é o próprio Deus. Ela é o próprio Deus. É como o profeta chega a comentar, é como um homem que tem dinheiro na conta, mas não sabe assinar um cheque. Esse homem significa aquele homem que tem a sabedoria, mas talvez não tenha o conhecimento. Mas aquele homem que sabe assinar o cheque, mas não tem nada no banco, esse tem conhecimento, mas não tem a sabedoria de Deus. Porque é isso que há muitos filósofos hoje, inteligentes, conhecedores, muitos que conhecem a verdade, mas nunca puderam conhecer a Deus. Porque a verdadeira sabedoria é quando o teu coração se prende a Deus. Se nós voltarmos a 1 Reis, quando Salomão pede sabedoria a Deus, Salomão pediu uma sabedoria para que ele pudesse governar com justiça. E quando voltamos a Provérbios, capítulo 9, vocês vão perceber que Salomão fala que aquela sabedoria que lhe foi dada, ela tinha 7 pilares. 7 pilares importantes. E esses 7 pilares nós sabemos. Quais são esses 7 pilares? O primeiro pilar de uma grande sabedoria para que você adquira, o primeiro passo da sabedoria é a fé. É o firme fundamento de todas as coisas. Se você nunca acreditar naquilo que é invisível, você nunca vai poder ter fé. E é impossível agradar a Deus sem fé. O primeiro pilar dessa sabedoria, que está dizendo em Provérbios capítulo 9, esse primeiro pilar, ele nos leva à condição de que Deus não chamou aqui para nós conhecer Ele através da teoria, através de um livro escrito como a Bíblia, que muitos leem de uma maneira como se fosse um livro. Através de uma sequência, de um manual de instruções, onde você fala, eu tenho que ter fé. O primeiro passo da sabedoria é ter fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. E aí você vê a grande incógnita do mundo hoje. Se você busca o conhecimento humano, você vai de encontro total à fé, que é o primeiro passo. O conhecimento ele está dentro dessa sequência, ele é o terceiro passo, mas ele não é o mais importante. O primeiro passo é ter fé em Deus, é acreditar, crer em Deus. Segundo é ter virtude. Terceiro, o conhecimento. E esse conhecimento que fala na estatura de um varão perfeito, esse conhecimento não é um conhecimento banal. É o conhecimento de Deus. Porque você encontrando com Ele, certamente você nunca se afastará dos seus mandamentos, das suas ordenanças. E quando você busca na teoria, você vai buscar em grandes dicionários, querer saber sobre a sabedoria, você vai ver aquele que sabe, aquele que conhece, aqueles que têm as qualidades da sapiência, aquele que domina várias ciências. Mas quando você busca na Bíblia, a Bíblia diz o seguinte, que a sabedoria é o princípio do temor a Deus. Então, quando nós observamos isso, nós chegamos a uma conclusão de que nós devemos procurar a Deus primeiramente e todas as outras coisas passam a ser acrescentadas. Amém. Aí sim você consegue ver Amém. Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 8, né? Primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. E eu creio que um verdadeiro cristão, ele deve procurar primeiro a Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Amém. Quando olhamos para a história, vamos pegar Moisés, por exemplo, nós conseguimos identificar que Moisés foi um grande homem que foi treinado ali no palácio, no faraó, as melhores faculdades, as melhores universidades, os melhores professores, e ele foi treinado para isso. Porém, quando ele se encontrou com Deus, naquela sarça ardente, Moisés não foi a mesma pessoa. Assim como Paulo, quando ele encontrou Deus no caminho de Emaús, no caminho de Damasco, ele não se tornou mais o mesmo sábio, Paulo. E nós vemos Paulo, depois na sequência, falando o seguinte,
que tudo aquilo que ele tinha aprendido nas escolas dos fariseus, que ele era um fariseu, ele era um dos fariseus das escolas de Gamaliel, tudo aquilo que ele tinha aprendido era como se fosse esterco. Aquilo não tinha servido de nada, porque agora Paulo tinha sim encontrado o próprio Jesus. O próprio Jesus tinha mudado a sua vida e ele tinha tido uma experiência com Deus. E eu creio que cada verdadeiro cristão tem que procurar exatamente isso, porque senão fará como aqueles fariseus de Mateus capítulo 23. Fariseus que eram como sepulcros caiados. Jesus chega a dizer que aqueles homens, eles vestiam de roupas sacerdotais para se tornar mestres, rabis, para ser chamado nas praças de rabis, de mestres. Existia uma vaidade que era a mola propulsora para eles ser daquela forma. Eles agiam daquela maneira porque existia um interesse por trás. Não era o interesse por amor ao Evangelho, não era o interesse por amor a Jesus Cristo, mas a mola propulsora que faziam eles subir naquelas praças, naqueles púlpitos, era porque eles queriam ser chamados de rabis, ser considerados como os inteligentes, como os homens que tinham grandes sapiências, que dominavam várias ciências. Você veja, Jesus chama aquilo ali de sepulcros caiados. Mas o que é sepulcros caiados? Sepulcros caiados, amigos, nada mais é do que uma sepultura toda bonita por fora, mas por dentro está tudo cheio de ossos podres, ossos que não têm serventia de nada. E assim tem sido hoje o evangelho moderno. Existem grandes igrejas, grandes cultos maravilhosos, muito bonito por fora, mas por dentro está como sepulcros caiados. Porque cheio de pecado escondido, cheio de malícia, cheio de vaidade. E nós nos perguntamos, mas que vaidades são essas? Aí que está o verdadeiro interesse do homem em querer saber o que gera, por que estou servindo a Deus. Vamos ao princípio, o porquê estou servindo a Deus, por que eu amo esse Deus? Por que eu creio nessa mensagem? Por que eu sou o que sou? É por causa do meu pai, por causa da minha mãe, por causa da influência da minha família, por causa do meu vizinho? Então nós começamos a identificar que Jesus foi direto no cerne da questão. Jesus foi direto, porque ele era o próprio Deus. Ele conseguia identificar o que estava lá dentro. Então ali ele conseguiu falar a verdadeira verdade do que estava ali. Isso é verdadeiro ou ele só está fazendo de conta que é um crente? Ou está fazendo de conta que é um cristão? Foi isso que Jesus pegou daqueles fariseus. Eles iam para as praças, faziam isso, como aquele homem que subiu lá e disse, eu oro todos os dias, dou os grandes dízimos, né? Ou vai nas ceias, como ele próprio disse, vai